A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Então hoje, como é dia de eu gravar, então, você continua me assistindo aí no online. Nesse vídeo importante, em que você já me conhece, você já conhece a mensagem que sempre venho por intermédio do Espírito Eterno, que assim revela ao teu servo nesse momento. Então o Espírito Santo manda sempre a palavra para nós. Estou aqui com grande prazer de ser usado pelo Eterno para passar a mensagem para você. Então, e essa mensagem de hoje, ela vai ser revelada pelo Espírito Eterno no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Agora, por que assim? Você presta atenção. Esse versículo tem duas frases apenas. A primeira frase, veja bem o que diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Agora, qual é essa lei? Essa lei é o seguinte: esta lei é uma lei que abrange tudo o que tem sentido. Tudo aquilo que constrói, tudo aquilo que executa, tudo aquilo que castiga, em tudo. Tudo que tem sentido se envolve uma lei. Então tem a lei dos 10 mandamentos, que está no livro de Êxodo, no capítulo 20. Você talvez conhece lá. Então, ali é a lei moral. Por que a lei moral? É porque ali revela o amor, revela o respeito de todas aquelas pessoas que querem guardar o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, fala dos 10 mandamentos da lei do Eterno. Então aqueles 10 mandamentos, cada um mandamento daquele tem um sentido especial. E esse sentido especial significa a moral. Se você guarda qualquer mandamento daquele que está escrito lá no capítulo 20 de Êxodo, então você está revelando a sua moral para com o Eterno, o seu respeito, né? O seu critério, quer dizer, você sabe bem discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Então, se você se converte na palavra do Altíssimo, você tem esse critério importante. É por isso que fala, né? A lei, né? A lei do Eterno. Agora diz que quem desvia os seus ouvidos de ouvir esta lei, como está escrito aqui, Provérbio 28, verso 9, então é uma pessoa inválida. Essa pessoa, ele não é digno nem de o Pai Celestial ouvir ele nas suas tribulações. A hora que tiver tudo difícil para ele, fechar todas as portas, ele às vezes quer orar ao Eterno, quer pedir o Eterno. Ele pode pedir, mas só que a sua oração é abominável, porque ele desviou seus ouvidos de ouvir a doutrina do Espírito Santo. Ele não quer saber da lei, que a doutrina é a lei é a palavra é a vida, e a palavra é Cristo, está escrito.
Quer dizer, o ungido, o mestre, Yahushua, ele é a palavra. E a palavra é o verbo. E o verbo é a lei. E a lei é a doutrina. E a doutrina é a sua obrigação de cumprir. É a minha obrigação de cumprir. Então, se nós desviar os nossos ouvidos disso aí, quer dizer que nós ficamos imundos. Nós ficamos abomináveis perante o Eterno. E até na nossa oração. Olha que situação difícil. É complicado, né? Então, o Pai que nos guarda, que nos abençoe, que nós sejamos obedientes à lei do Eterno. Que nós não venhamos a ser ignorantes. Não é isso? Porque a doutrina do Eterno, ela é a nossa vida. Uma escola evangélica que não tem a doutrina verdadeira do Eterno é uma escola fria, não é isso? É uma escola que não tem competência. É uma situação muito difícil. Então nós vemos aqui, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que já foi falado para você entende muito bem. Agora vejamos a segunda frase. Até a sua oração será abominável. Agora, por que a oração da pessoa que não guarda a lei do Eterno é abominável? Aí vai a resposta. É por causa disso. Quando a pessoa não guarda a lei do Eterno, a pessoa não tem a educação especial. Ele pode ter uma educação assim, no sentido literal, no sentido da sociedade, no sentido da vida carnal. Mas a educação espiritual, ele não tem. Então, devido a não ter a educação espiritual, então, quando ele se achar numa situação muito difícil e ele precisar de orar ao Eterno, nessa parte ele está imundo. Nessa parte ele não tem a educação, que é a instrução da lei espiritual do Eterno. É por isso que a oração se torna abominável. Porque quando ele ajoelhar, na realidade, quando nós temos o costume de ajoelhar perante o Eterno e orar, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que fazer duas perguntas a hora que a gente for ajoelhar para orar. Não é isso? Então a gente tem que fazer duas perguntas. Duas perguntas, né? A primeira é assim: quem é que está diante de mim agora? Não é isso? Tem que ter cuidado. A outra pergunta é essa: adiante de quem eu estou agora? Tá vendo? Porque na realidade, quando você vai orar, você vai prostrar o joelho perante o Espírito Santo superior. E é puro. Agora, se você está com a vida desmantelada, pode outra coisa estar na sua frente, que é o espírito do erro. Né? Ele pode estar na sua frente, não é isso? Disfarçado como se fosse o Eterno, como se fosse o Espírito Santo da eternidade, disfarçado, né? E você também pode estar, como você está equivocado, você está sem saber, sem ter certeza do Espírito Santo superior, acaba você também com a sua imundícia, como está escrito aqui, com a sua rebeldia, muitas das vezes, sem ter uma convenção, sem ter uma verdadeira instrução, sem você estar lavado e remido com o sangue do Mestre, né? Você está completamente no seu ego, né? Na carne, não é isso? E acaba você ajoelhando perante aquele Espírito também, né? Que é como está lá em João 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é servo do pecado, como vê esta palavra já aqui. Então, se você continua cometendo pecado, não é isso? Ou seja, nós continuamos cometendo o pecado. O que acontece conosco? Então, nós ficamos sendo servos do pecado.
e o pecado fica sendo nosso Senhor. E quando nós ajoelhamos, nós vamos ajoelhar na frente desse Senhor, viu? Olha lá, cuidado, hein? Se nós continuamos no pecado, nós vamos ajoelhar perante o Senhor, que é o pecado, não é o soberano eterno, não. Não é aquele que é puro, não. Cuidado. Não creais em todo espírito, provai se é do eterno. O Altíssimo que abençoa você. E tenha cuidado e guarde essa mensagem, que não é brincadeira.